Olá, aqui é Diego Mangabeira e nesse vídeo, nesse podcast da Alquimia da Mente, eu quero falar com você. Você sente que está preso, né, num ciclo de limitações, um ciclo de repetições? Então, todo dia, por exemplo, que você vivencia o seu dia a dia, você vê que na verdade está acontecendo sempre a mesma coisa, né? Além disso, quando a gente percebe uma série, por exemplo, de repetições, e não do jeito que a gente gostaria que fosse, mas de um jeito que na verdade está prejudicando nossa evolução, a gente chama isso de matrix mental, né? Então, se isso está acontecendo, é porque você está na matrix mental. E hoje eu vou te mostrar como que você pode sair da matrix mental e também como entrar na verdadeira matrix da criação, tá bom? Então, primeiro de tudo, vamos falar sobre o que é a matrix mental, né? Quando a gente fala sobre a matrix mental, a gente fala sobre o sistema. E não só um sistema agora, né? O pessoal chama às vezes de nova ordem mundial, velha ordem mundial, fala sobre elite, sobre teorias da conspiração, coisas assim. Mas é muito mais distante, é muito mais longo se a gente pensa em relação ao como nós estamos interligados, não só dentro desse planeta, mas com o cosmos, com outros seres, né, independente das realidades, dimensões, ou mesmo se nós chamamos de extraterrestres, né, não faz sentido, todos nós somos únicos. E nessa mesma perspectiva, nós também somos eles em outras realidades, em outras dimensões. Então por isso que a gente começa a estudar, a gente começa a vivenciar as coisas de uma outra perspectiva, né? Mas quando a gente fala sobre matrix mental, só para você ter alguns conceitos, né? Primeiro de tudo, é um sistema de crenças que limita seu potencial. A matrix mental ela age na escassez. Ela age no sentido de que você acha que água é escassa, recursos naturais são escassos, mão de obra é escassa, que o ser humano, na verdade, é um problema para o ambiente, para o planeta ou para tudo que existe, é como se fosse um vírus. Ou mesmo que nós, na verdade, não nascemos para transcender, para crescer em níveis cósmicos, emocionais, espirituais. Então, a matrix mental foi, é e será criada em todas as realidades paralelas ou dimensões, no sentido de você entender que você, na verdade, está prejudicando a evolução. Sempre vai ser assim, porque essa é a missão da Matrix. E nesse caso vai ter, como eu falei, medo, escassez e condicionamentos sociais. Quando você começa a estudar, né, até a história da humanidade, não aquela que é contada na escola, na faculdade, mas você começa a ver os verdadeiros livros, aquilo que, na verdade, o verdadeiro conhecimento que é escondido da humanidade, não há séculos, mas há milênios, você vai começar a compreender que, peraí, tem alguma coisa estranha aqui. A história foi, é e será contada pelas pessoas que vencem, mas e aquelas pessoas que perderam, né? E aquelas pessoas, na verdade, que escreveram um livro diferente daquilo que eu li, né? Então, você percebe que, na verdade, existe como se fosse como chama? Algo predominante, né? Uma história sendo contada que, na verdade, não é real. Então, se você acha que sua vida só é trabalhar, pagar contas e sobreviver, você está preso na matrix mental. Porque nós não estamos, nós não nascemos, vamos pensar nessa existência para isso. Muito mais do que isso. Só que você acha e você ainda acredita que na verdade é para isso. Por isso que poucas pessoas se libertam da matrix mental, né? Quando a gente pensa da matrix da criação, né, qual que é a diferença? A matrix da criação é um estado onde você se torna criador da sua própria realidade, né? E nesse caso, você cria aquilo que você deseja, independente do que falarem de você, independente do que as pessoas estão fazendo, ou mesmo o que a matrix mental acredita que é melhor para você. Nesse caso, você se torna protagonista, ao invés de ser coadjuvante de tudo que está rolando. Por isso que é subversivo quando a gente pega, por exemplo, ao longo da história da humanidade, os mestres, pessoas inovadoras, criativas, que criaram tantas coisas. Por exemplo, um exemplo claro, né, que eu sempre prezo aqui dentro da Alquimia da Mente, eu falo bastante, é o Nikola Tesla, que também foi um alquimista como eu. O Tesla, além de ter redescoberto, né, vários conceitos, leis da própria lei natural, a gente sabe que através dele que nós temos energia abundante. Nosso planeta é magnético, nós temos energia limpa, grátis. Não precisamos pagar por energia elétrica, água, né? Nada. Já está disponível, mas o que acontece? A matrix mental ela blinda isso, né? E aí, nesse caso, as pessoas, com medo, elas não querem, por exemplo, fazer com que, na verdade, ou mesmo despertem, que mais pessoas consigam enxergar isso
e tem a verdadeira revolução da era de Aquário, que é o coletivo. Além disso, a matrix da criação é baseada na consciência, na intenção e na manifestação. Então, consciência vem no sentido, até a gente pegar o átomo, né? A maior parte do átomo, quando eles fizeram, né, por exemplo, o entendimento sobre o que tem no átomo, né? Subpartículas atômicas. Mas, tá, além das subpartículas, o que tem a mais, né, menor do que as subpartículas? É o vazio. Né? Você pega, por exemplo, o Gottfried Leibniz no século XVIII, né, o grão-master ali da maçonaria, né, ainda que tinha o conceito do positivo para a humanidade, o Leibniz ele postulava bastante sobre a matemática de tudo. Né? Ele vai ter o livro que vai falar sobre isso, da monadologia, que ele vai falar sobre a matemática do 0 e do 1, que é o código binário que a gente conhece hoje. Né? E a mesma lei do átomo. Se a maior parte do átomo é vazio, e nós somos feitos de átomo, então a parte de nós é 0, é vazia, não é o 1. O 1 é aquilo que você enxerga agora. Eu estou te gravando esse podcast, esse vídeo, você está me vendo, você está me assistindo, você está me sentindo agora. Mas essa é só uma pequena parcela de quem eu sou de verdade nesta existência, nesta realidade, nessa dimensão. No mais, eu sou algo que você não consegue ver, não consegue sentir e não consegue ouvir, porque é muito maior daquilo que você consegue imaginar, explicado pela ciência, entre aspas, de 300 anos. E quando a gente pega isso, eu vou te dar um exemplo claro, para você entender que se você não acredita nisso, é uma pessoa cética, pessimista. Quantas cores tem num arco-íris? Né? Quantas cores tem no arco-íris? Responde para mim agora. Né? Você vai falar, não, Diego, tem 7 cores. Né? Eu não lembro agora o número, que eu faltei de cabeça, mas eu acredito que são 7, por isso que eu falei o número 7. Mas, e as cores que você não consegue enxergar com o olho humano? Existem cores ali. Então, o Leibniz ele postulou a frase no século XVIII, a percepção não é a realidade, porque aquilo que você vê não é aquilo que é real. Né? Existe lá os raios UV, né, UVB, estão lá, só que você não vai conseguir ver. Então aqui o que acontece? Na matrix da criação, você não reage à vida, você cria a vida. Você é o protagonista. Tudo aquilo vem até você porque você sabe que vem para você. Né? Então 3 passos para você sair da matrix mental. Primeiro é desprogramar. Tirar todo esse lixo mental que foi colocado dentro do seu subconsciente. E todo dia é programado para isso. Só supérfluo. Você entra nas redes sociais, só vídeo porcaria. Né? Vídeo que não agrega. Vídeo de 5 segundos para o quê? Fazer dancinhas que não agregam nada em relação ao seu conhecimento. O que agrega? Estudar, ler livros, cursos, trabalhos, documentários, como eu sempre falo, tem até o nosso livro aqui no primeiro link da descrição, o livro Alquimia da Mente, para te ajudar. Né? Além disso, questione suas crenças limitantes. Será que elas são minhas ou foram plantadas dentro de mim? Né? Pergunte-se, isso é verdade ou apenas uma ilusão criada pelo sistema? Muitas vezes é assim. Tem até o livro Matrix, o filme Matrix, de 1999, o primeiro, que eu acho que é o melhor, né, da trilogia. Aliás, tem um 4º filme, mas também a gente não comenta sobre ele. Mas o primeiro filme que narra muito isso, né? Então o Morpheus, mostra para o Neo, né, o Neo, né, em relação à pílula vermelha ou à pílula azul, né? Então qual que vai ser a sua escolha? Você deseja continuar na matrix da mental ou matrix da criação? O segundo passo para você sair da matrix mental, reconfigurar sua mente. Nesse caso é o quê? Substitua padrões negativos por pensamentos elevados e visualize sua vida ideal. Né? E nesse caso, demanda tempo. E o que acontece muito é que as pessoas desistem ao menor sinal de fracasso, ao menor sinal de cansaço, ou quando elas veem que na verdade, eu não consigo mais. Será que você não consegue mais? Ou você já abandonou você mesma de você? Né? O que acontece muito é porque a gente desiste fácil. Se você pensar, por exemplo, pegar histórias de atletas de sucesso, atletas olímpicos, pessoas de sucesso, você vai ver até a biografia, né? Ler a biografia. A maior parte da vida delas, elas erraram. Não deu certo. Só que elas tentaram muito mais vezes, então por isso, matematicamente falando, estatisticamente, vamos falar estatisticamente, que é mais fácil. Estatisticamente, ela tem muito mais amostras, cientificamente falando, de acertar, porque ela tentou mais vezes. E você que não tenta já fica desmotiva no primeiro fracasso? Não rola. E o terceiro passo para sair da matrix mental é uma ação consciente.
né? Pare de seguir o fluxo da multidão, da manada, né? E comece a agir com intenção e propósito, né? Porque aí, no caso, você vai entender que a matrix mental, ela prende você. Mas quando você pensa na matrix da criação, ela te liberta. São opostos, né? E aí, qual delas você escolhe? Todos os dias. Porque é uma decisão diária. É uma decisão qual você precisa escolher para o seu futuro, para a sua carreira, para, por exemplo, seus filhos, para sua saúde, para suas finanças, para o seu dinheiro, para tudo que você faz. Se você abandona a sua própria libertação mental, alguém vai mandar em você. É assim que funciona. Sempre foi, sempre é, sempre será. Por isso que é muito importante você ter consciência. Isso às vezes parece meio supérfluo ou mesmo teoria da conspiração que o pessoal gosta de falar, mas não. Quanto mais você estuda, mais você vai ver que é isso que acontece. E aí quando você começa a visualizar, adquirir informação, conhecimento e sabedoria, que é o mais importante, né? O Lao Tse falava nos livros, para adquirir conhecimento, compre livros. Para você adquirir sabedoria, jogue os livros fora. Porque tem algo que é atemporal. Aí, falando um pouquinho para você de ocultismo, esoterismo, né? Nesse caso, a sabedoria é atemporal. A alquimia da mente é atemporal. Tem coisas que vão seguir sempre a lei natural. E quanto mais você dominar a lei natural, você vai entender isso que eu estou falando para você. Tá bom? Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade. Forte abraço para você e nos vemos em mais vídeos e podcasts por aqui. Um abraço.